Irmãos, nós paramos com as exposições em Efésios para a gente dedicar esse tempo de dezembro, esses 3 domingos que nós vamos ter antes do Natal, para a gente meditar um pouco sobre o advento do Messias, né? Nós vamos entender um pouco mais do que seria isso hoje, mas durante, na verdade, essas 3 pregações que nós faremos. Mas hoje eu quero começar essa minissérie de exposições sobre o advento do Messias no Evangelho de João. Então já deixa aberto a sua Bíblia aí, no primeiro capítulo de João. E antes da leitura eu quero trazer vocês já algum pensamento. Eu quero que vocês imaginem já, as crianças prestem atenção, que pode ser que vocês já consigam desenhar alguma coisa com isso, tá? Durante o sermão, na verdade os 3 sermões, a gente vai ter muitas ilustrações, vou falar para vocês diversas vezes, imaginem isso, tá? Então pode ser que se imaginem já ajude vocês em alguma coisa. Então, imagine uma criança que ela acorda no meio da noite, pode ser que as crianças já fizeram isso, né? E uma noite muito chuvosa, uma tempestade muito grande lá fora, barulho dos trovões, o trovão quando o trovão cai ou sai lá das nuvens, chega até a vibrar a janela assim, imagine isso. E aí aquela criança, logicamente, com medo, ela começa a chorar. E começa a gritar, ou o pai, ou a mãe, e aí o pai ou a mãe, com rapidez, vai até a criança e fala assim: ô meu filho, calma, não precisa chorar, não precisa ter medo. O papai está com você, a mamãe está com você, Deus está aqui com você, o Senhor Jesus também está. Aí a criança entra no meio daquele choro, ela fala assim: não papai, não mamãe, eu sei que Deus está comigo, mas eu quero alguém com pele, alguém para me tocar, para me sentir, né? Essa ilustração, irmãos, ela mostra exatamente todos nós aqui. Essa criança é cada um de vocês. Por quê? Às vezes não é uma tempestade, como aconteceu nessa história, mas a tempestade que acontece no mundo, essa tempestade de coisas tão terríveis que acontecem, eu coloco aqui como a tempestade do nosso século, vamos dizer assim, das coisas ruins que acontecem, ela não para, ela está fazendo um barulho muito grande aí no mundo, não é? E a maioria das respostas que nós buscamos, vamos dizer assim, que nós encontramos diante de tanto problema que nós estamos sofrendo, às vezes não diretamente, mas indiretamente nós sofremos, nós conseguimos trazer respostas que são apenas ideias frias ou alguma religião que é muito distante de nós. Então, esse barulhão que faz lá fora no mundo, nós não conseguimos ter algo para nos ajudar, algo para nos fazer passar tudo isso. Porque nós não temos, assim como o papai e a mamãe chegou nessa criança e segurou a mão, e ali a criança ficou segura, muitas das vezes a gente não consegue ter essa segurança, nós não conseguimos sentir esse calor de alguém nos ajudando, né? Por quê? Porque nós sabemos, todos nós aqui já ouvimos várias vezes que Deus é onipresente, sabemos que Deus também é espírito, certo? Então nós não conseguimos segurá-lo, né? Mas nós entendemos isso. Então lá no fundo, o ser humano, a gente, né, vamos dizer assim, nós carregamos um desejo que é muito silencioso, só que é algo que ecoa dentro do nosso coração, dentro da humanidade faz muito tempo. A gente quer um Deus com pele, um Deus que a gente consegue tocar, um Deus que a gente consegue ver. Nós temos a necessidade de ver, nós temos a necessidade de tocar. E até por isso que na história, principalmente na Bíblia, a gente já vê relatos assim, que homens criaram deuses de pedra, de gesso, de tantas outras coisas. Quando não conseguiram criar, eles cultuavam aquilo que Deus criou, que é a natureza, os animais, diversas coisas. Então, por que eles fazem isso? Porque isso os seres humanos conseguem ver. Isso os seres humanos conseguem tocar. Eles conseguem cultuar uma árvore e tocar na árvore, sabe que a árvore está ali, né? Eles conseguem adorar isso, porque justamente supre essa necessidade, eles conseguem estar diante disso. Os irmãos conseguem entender essa parte? Mas eu quero dizer a todos vocês, irmãos, que o Natal, que nós vamos celebrar no fim do mês, ele é muito mais do que as luzinhas que nós entendemos e muito mais daqueles presentes que a gente recebe ou a gente troca, né?
com as pessoas que nós amamos. O Natal, irmãos, ele é a resposta de Deus para essa solidão que o ser humano sente por dentro. É a resposta para esse vazio enorme que nós não conseguimos preencher. O Natal, irmãos, ele é um tempo de celebração que nós vemos que o eterno, ele ficou pequeno. Veja bem, ficou no tamanho de como nós podemos pegar no colo. Ficou do tamanho de algo que nós podemos pegar no colo, né? É quando a palavra, o verbo, né, que criou tudo. Veja bem, irmãos, aquele que criou tudo, ele aprendeu a fazer barulhinhos iguaizinhos a Lívia, iguaizinhos a Olívia, que está lá na casa do Décio. É igualzinho a um bebê, né? E de fato, ele foi um bebê. Então, abra sua Bíblia aí em Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ler junto esse texto que vai ser usado de âncora para a mensagem de hoje. Então, o texto diz assim, os irmãos acharam? Vou ler aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa verdade tão grandiosa, Senhor. Estávamos sozinhos, Senhor. Se não fosse o Teu Filho encarnar, Senhor, num bebê, Senhor, nós não estaríamos falando com o Senhor nesse momento, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou sozinho. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, porque ela tem nos mostrado isso também. Clamamos nessa manhã que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus. Ajude a mim, Pai, que irei fazer a exposição dessa mensagem. Ajude os meus irmãos que vão ouvir, Senhor Deus. Que todos nós aqui possamos ser edificados nessa manhã e que, Senhor, a mensagem de hoje possa trazer para os nossos dias paz, tranquilidade, força, alegria e que nós consigamos, Senhor, todos nós aqui, fazer o Teu nome conhecido e ser glorificado, Senhor, nessa terra. Ajude, Senhor, que nós possamos esquecer de tudo aquilo que é do mundo e focar unicamente naquilo que será ministrado hoje, Senhor. Rogamos que o Teu Espírito ministre sobre nós, Pai, porque nós dependemos disso. É isso que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero passar aqui com vocês por 3 pontos. Eu quero começar agora falando sobre esse abismo, esse vazio que eu disse que nós temos e que nós necessitamos ser preenchido, isso dentro de nós. O primeiro ponto aqui é um abismo que nós temos. Para a gente sentir, então, o impacto desse versículo 14 que nós lemos aqui, nós precisamos recuar um pouco e sentir, irmãos, o peso do silêncio que existia. Veja bem, antes do João escrever esse versículo 14, que o Verbo se fez carne, o mundo ele vivia sob uma tensão que era muito grande, muito terrível, vamos dizer assim. Havia um abismo que era impossível de se passar entre o Criador Santo e a criatura caída. Entre esses dois pontos, o Criador e a criatura, há um abismo muito grande. Agora pense no contexto que João escreve esse evangelho. De um lado, havia o mundo grego, né? Os gregos, eles eram o quê? Brilhantes, né? Eles tinham um pensamento muito elevado, vamos dizer assim, eram filósofos, eles eram buscadores da verdade. Eles tinham até um termo muito interessante, que era logos, que era verbo. Inclusive, João usa isso aqui não de qualquer modo, né? Usa justamente para utilizar dessa questão tão importante naquele mundo, naquela época. Então, o verbo, irmãos, era aquilo que eles buscavam, na verdade, a palavra, o logos, né? Então, para eles, o logos, os gregos, era a razão universal, era a força impessoal que movia tudo, né? Que ordenava o cosmos. Eles tinham essas palavras difíceis, né? Então, o verbo, ou o logos, ou a palavra, ou a busca que eles tinham, era a mente por trás da matéria. Se os irmãos lembrarem, lá na primeira exposição de João que nós fazemos, lembrando que foi João que escreveu isso, e João escreveu aquela primeira carta, tinha algumas heresias que estavam se espalhando no meio do povo, e uma delas era dizer que a nossa carne, a nossa matéria, era imunda, vamos dizer assim, era uma coisa que nos prejudicava a ponto de estar em contato com Deus. Ou seja, a nossa matéria era suja e a nossa alma era pura.
né? Então separava isso e dizendo que eles diziam que, os hereges daquele tempo de João, que o nosso corpo segurava algo que era muito puro. Então a nossa alma é perfeita, o nosso corpo que é imperfeito, né? Então eles tinham essa ideia. Então a mente era aquilo que estava por trás da matéria. Quando falo corpo, os gregos, né? Eles se referiam à matéria. Mas vejam bem, esses deuses dos gregos, que eles buscavam essa razão constante, essa ideia, esse filósofo, esse Deus dele era um Deus totalmente frio. É um Deus, irmãos, veja bem, que era apático, um Deus que não sentia, um Deus que ele não amava, que ele não chorava. Agora imagine nós aqui, numa situação onde, vou colocar uma situação bem difícil, onde a gente perde um ente querido, ou onde a gente enfrenta uma doença na nossa família. E diante dessas tremendas dores, não tem ninguém onde a gente depositar a confiança. Depositar num Deus que ele é nada mais do que uma lógica, nada mais que uma equação matemática perfeita que seja. Então veja bem, aonde esses pagãos, naquele tempo de João, eles depositavam sua esperança. Era desesperador para eles, porque não tinha onde eles depositar a esperança de algo bom para eles. Esse era o desespero deles. Um Deus que pode ser pensado, mas ele nunca poderia ser abraçado, nunca poderia ser sentido, nunca poderia resolver essa paz no coração deles. Então, esse era um dos lados que João escreveu, o mundo grego. Mas tinha também o mundo judeu, né? O povo da aliança, como o Joel falou hoje. Então, eles conheciam o Deus vivo, eles sabiam que Deus falava, mas até antes do Evangelho, nós passamos por um período de silêncio. Nós ficamos por 400 anos, ou melhor, por 400 anos, Deus ficou em silêncio, o céu não falava nada. Então, desde o profeta Malaquias até o choro de bebê, o choro de um bebê, lá em Belém, não houve profecia nenhuma. 400 anos de silêncio. Então, não houve fogo caindo do céu, apenas o silêncio de Deus. E o que nós poderíamos ouvir era o barulho das botas do Império Romano, dos soldados do Império Romano, e as espadas também, oprimindo aquele povo, o povo de Israel. E também tinha uma coisa muito importante nesse meio aí. Lá no judaísmo, irmãos, Deus, não só no judaísmo, mas para nós também, Deus é santíssimo. E quem se lembra aqui do tabernáculo? O tabernáculo é onde, lá no deserto, Deus habitava, certo? Então, Deus estava lá no meio dos judeus. Deus habitava naquela tenda especial, no tabernáculo, né? Porém, irmãos, era uma coisa um tanto difícil de ter acesso. Se os irmãos imaginar como que as pessoas, na verdade, como o povo judeu tinha acesso a Deus naquele momento. Deus estava no tabernáculo, ele estava no lugar santo, depois no santo dos santos. Então, não era fácil entrar lá. Na verdade, para você entrar lá, você tinha que ser o sumo sacerdote, você podia entrar uma vez só por mês, com muito temor e com sangue, senão você morreria. Então, irmãos, veja bem, naquele tempo, Deus, eles sabiam que Deus estava com ele, porém, era um Deus que era distante, não tinha como você ter acesso. Dependendo da forma que você chegava perto dele, você morria. Não se aproxime demais, era isso que estava acontecendo do povo judeu com Deus, né? E isso, irmãos, é a tragédia da condição do ser humano. Quer dizer que Deus não quer que nós aproximamos dele? Não, não é isso. Não é isso. É que a nossa condição faz isso acontecer. O problema não é apenas que nós pecamos, certo? É que o nosso pecado, ele cavou uma vala gigantesca entre nós e Deus, né? E é o nosso pecado, não foi Deus. É o nosso pecado que cavou esse abismo, vamos dizer assim, onde nenhuma religião, nenhuma filosofia e nenhum esforço humano, nada que nós possamos fazer, pode atravessar esse abismo, pode transpor esse abismo entre nós e Deus. Então o Evangelho de João, ele vai aparecer no momento, irmãos, de desespero profundo. Veja bem, o autor aqui, o apóstolo João, ele vê a humanidade perdida na escuridão, tentando em vão preencher esse buraco, esse vazio que eles têm na alma. Então, como eu disse anteriormente, por ter esse buraco dentro da alma e não conseguir acesso ao Criador, eles vão tentar preencher esse buraco com qualquer coisa. Seja com deuses criados por eles mesmos, por suas próprias verdades, né? Seguindo só o que eles sentem,
E aí, o que vai acontecer? Vai acabar gerando mais dúvidas no coração deles, mais desilusão, mais desesperança. Então veja bem, irmãos, sem a encarnação, sem o Verbo, a gente é um órfão de pai. Nós não temos acesso àquele que nos criou. Realmente somos órfãos, né? Sem a encarnação, nós estaríamos sozinhos. Ou seja, os nossos gritos para o céu, diante de qualquer situação que nós possamos passar, que é aquilo que realmente às vezes não, tira a nossa paz, nos prejudica, a gente poderia gritar à vontade para o céu, nada aconteceria, nós não teríamos respostas. Por quê? Porque se o Verbo não tivesse encarnado, nós não conseguiríamos ter a resposta, ter o consolo, ter a paz de Deus. Os irmãos conseguem entender o peso disso? Conseguem entender que nós somos incapazes de qualquer bem? Nós somos propensos a todo mal? Essa é a nossa situação, irmão. Não tem como descrever melhor. Nós estamos cegos. O apóstolo Paulo vai dizer assim que Deus habita em uma luz inacessível, diz lá em 1 Timóteo 6,16. Ou seja, irmãos, luz inacessível. Nós não conseguimos acessar isso. Então, se Deus não descer, nós não conseguimos subir. Entendem? Nós não conseguimos. Se Deus não falar na nossa língua, nós não vamos entender dele. Se Deus não nos der um rosto, entenda bem, se Deus não nos der um rosto, nós vamos continuar adorando aquilo que nós criamos, seja lá o que for que nós criarmos. Essa é a nossa situação. Se vocês voltarem um pouquinho aí no próprio capítulo 1, no primeiro versículo, diz assim, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Isso aqui é maravilhoso. Está falando de Jesus, a palavra, o Verbo, a carne, né? Com Deus, né? E ele era Deus, então aqui está falando da divindade divina, né? Que Jesus era Deus, né? Mas veja bem, se João parasse por aí, não falasse que Deus tivesse encarnado lá no versículo 14, seria uma coisa maravilhosa, o Verbo era Deus, Jesus era Deus, tudo. Só que ele ia continuar lá e nós aqui, sem acesso. O Verbo, Jesus, ele seria impossível de alcançar a nossa vivência, a nossa experiência humana. Nós não conseguiríamos. Então, o grande drama da história da humanidade, irmãos, é que Deus, ele parece invisível justamente nos momentos que nós mais precisamos. Até porque quando a gente não precisa, a gente não busca ele, né? A gente tem essa tendência também, né? Mas nos momentos de mais dificuldade, parece que nós batemos na porta, e nada acontece, né? Ele parece invisível. E isso, irmãos, não é uma aflição de hoje. O próprio Jó, veja bem, o próprio Jó já gritava isso lá no Antigo Testamento. Lá em Jó 23 ele diz assim: ah, se eu soubesse aonde o encontrar, eis que se me adianto ali, não está. Se torno para trás, não o percebo. Jó 23, versículo 3 e 8. Então, esse é o nosso dilema. Nós estamos num abismo, irmãos. Veja bem, nós somos criados para ele, fomos criados por ele, fomos criados para ele, mas o pecado nos afastou dele. Então, nós afastados do Criador, a alma adoece, a alma seca, nós ficamos doentes, irmãos, espiritualmente falando, né? Então, nós tentamos, como eu já disse, preencher com coisas esse abismo, esse vazio que tem dentro de nós. Como que nós preenchemos? Além das coisas que eu falei, nós podemos preencher com pessoas, com sucesso, com tudo aquilo que pode, de maneira superficial, tentar, né, preencher esse buraco onde é para Deus estar ali, né? Mas é inútil, nós não conseguimos. O Agostinho, ele diz assim, ó: nosso coração está inquieto enquanto não repousar nele. Ou seja, eu posso buscar qualquer coisa para satisfazer esse vazio no meu coração, mas nada, absolutamente nada, vai fazer meu coração se inquietar. Porque a única coisa que inquieta o meu coração, ou melhor, que quieta meu coração, é eu repousando no meu Criador, no meu Deus Santo. Certo, irmãos? Mas como repousar? Aí vem a pergunta agora para nós refletirmos. Mas como repousar, então, em quem eu não posso ver? Como repousar repousar naquele, segundo a palavra, né? Como abraçar quem é puro espírito, ou seja, espírito eu não consigo abraçar, mas a gente pode levar um pouco mais essa analogia. Mas além de puro espírito, é fogo consumidor também. Como que
eu consigo chegar nisso? Como que eu consigo repousar em algo que eu não posso ver? E é nessas características. Então é nesse cenário de escuridão, nesse silêncio de 400 anos, e também de filósofos confusos de um lado e de religiosos cansados de outro, que João ele vai pegar a sua pena e, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer, irmãos, a frase mais chocante, a frase mais escandalosa, mas também a mais esperançosa da humanidade. Ele vai se preparar ali para nos dizer que o abismo, que eu disse, o abismo foi atravessado. Aquele abismo entre o Criador Santo e a criatura caída, ele foi atravessado. Então, ele vai dizer no versículo 14 o que realmente nós precisamos, o que nós realmente precisaríamos, que é o que nós lemos já, na verdade, né? E eu quero que os irmãos, pelo menos tentem sentir essa necessidade, ou trazer na memória de vocês a necessidade que nós temos desse abismo ser cruzado, do próprio Deus descer entre nós. Reconhecer, irmãos, que sem essa leitura, sem esse trecho do versículo 14 que nós lemos aqui, nós estaríamos perdidos eternamente. Se o próprio Deus não descesse e encarnasse naquele menino em Belém, naquela criança em Belém, nós estaríamos presos na noite eterna, irmãos. A nossa religião, isso que nós fazemos, só seria apenas um conjunto de regras frias ou de mitos vazios. Aquilo que não existe, a gente fica propagando aqui. Então, todos nós aqui precisamos desesperadamente que o verbo se torne carne. Assim como nós lemos no versículo 14. Nós olhamos então para esse mundo antigo, né, para esses gregos com seus deuses frios, deuses falsos, né? E para os judeus, que é uma religião sem vida, né? Então nós podemos pensar assim, nossa, aquela situação deles era difícil, hein? Ô negocinho difícil, hein? Ô tempinho difícil, né? Pobres homens que viviam naquele tempo. Mas será que a escuridão deles é diferente da que nós estamos passando hoje? Ou diferente da nossa? Será que o grito daquela criança no início do sermão que eu disse para vocês, eu quero um Deus com pele, não é o mesmo grito que você faz todos os dias? Será que você não passa pela mesma situação? Quando as tempestades da vida chegam, quando os problemas mais difíceis vêm na nossa vida, será que você não é aquela criança que grita, eu quero um Deus com pele, um Deus que eu possa segurar? E aqui entra mais um ponto, irmãos, sobre a nossa situação, né? A verdade, irmãos, é que mesmo com Bíblias diante de nós, várias Bíblias que nós podemos ter em casa, ou uma igreja em cada esquina, irmãos, muitas vezes a gente ainda consegue viver como órfão. A gente consegue viver sem contato com o Pai. Veja bem, nós vivemos num tempo de comunicação que é instantânea. Eu posso conversar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, posso conversar com qualquer pessoa, qualquer um de vocês aqui a qualquer instante através de uma mensagem. O problema é que, mesmo tendo todo esse acesso relacional, por mais que seja via digital, ainda a gente tem uma solidão que é crônica, uma solidão que é interior, que nada pode satisfazer ela. E veja bem, irmãos, o pior tipo de solidão não é não ter ninguém em casa, por mais que seja ruim, mas não é o pior tipo de solidão. O pior tipo de solidão para a humanidade é sentir que não há ninguém no trono. Veja bem, não há ninguém no trono. Ou, ainda pior, né? Pode pensar, ele sabe que ele está lá, o Criador está lá, o Pai está lá, mas ele está ocupado demais, ele está grande demais no seu trono, ele é santo demais para se importar com os meus próprios problemas, importar com o meu diabetes. Ele é muito, muito santo, muito grande para se importar com os problemas da minha família, com os problemas, seja lá o que eu estiver passando. Então veja bem, o pecado não apenas nos tornou culpados, ele também nos tornou cegos e surdos para Deus. É uma condição nossa, uma relação agora que nós temos com Deus. E isso é a realidade de todo ser humano. Quantas vezes, irmãos, agora pense você aí, quantas vezes você tentou subir até Deus? Você mesmo tentou subir até Deus. Nós construímos escadas, assim como aqueles lá do tempo de Gênesis 11, a Torre de Babel, né? Eles construíram com tijolinhos, né? Só que nós tentamos construir com moralidade. Nós tentamos subir até o céu, subir até Deus, baseado naquilo que nós fazemos, né? Por exemplo, nós podemos pensar assim, se eu for bom o suficiente, se eu dar dízimo ou ofertar suficiente, se eu não faltar nos cultos,
Se eu bom demais, eu tenho certeza que Deus vai descer. Eu tenho certeza que eu vou sentir a sua presença, né? E isso, irmãos, é religião humana. É religião do fazer, né? E a religião humana, irmãos, é cansativa, ela cansa muito. É como você tentar abraçar uma sombra, por exemplo. Alguém já conseguiu abraçar uma sombra aqui? Não, você não consegue. Você vê ela ali, mas você tenta abraçar, você não consegue. Ela não tem substância, né? Agora, um outro exemplo para vocês. Imagine um homem que está na UTI. UTI. Ele está vendo lá os aparelhos monitorando aquela pessoa que ele ama. E ele vê que aquela pessoa que ele ama está indo embora. A vida dela está indo embora. Então o que ele faz? Ele ora, ele clama, ele chora, mas parece que naquele ambiente o teto ali realmente é de concreto e não passa nada para cima, né? O céu vai parecer vazio. E essa pessoa, nesse momento de desespero, ela quer um sinal, ela quer algo que é sobrenatural. Ela quer uma mão quente segurando a dele que não seja de médicos ou de pessoas. Mas o que acontece? Essa pessoa, esse homem, ele só está sentindo o frio do ar-condicionado do hospital. Está sentindo mais nada. O silêncio de um Deus que parece estar a anos-luz de distância dele. Então, irmãos, novamente, nessa necessidade que se apresenta e nessa necessidade que eu não consigo ter uma resposta, eu começo a criar coisas. Eu crio coisas para satisfazer aquilo. Então, nós vamos buscar as presenças em muitas coisas que são supérfluas. Novamente, aquilo do passado, aquilo que eu falei agora anteriormente. E, irmãos, mas olha só o que o profeta Jeremias diz. Ele diz, eu coloquei numa linguagem mais fácil para a gente entender, mas ele diz mais ou menos assim, que o ser humano, ele só cava poço furado que não segura água. Nós fazemos um monte de coisa, mas tudo que a gente faz, nós fazemos, não diante de Deus, para com Deus, com relação a Deus, não dá certo. A gente só cava poço furado que não segura água. Então veja bem, se o verbo não se tornar carne, sem o verbo se tornar carne, sem Jesus virar gente, toda a nossa religião é só gente falando sozinho. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos entre nós aqui, é só gente falando, só gente fazendo para a gente mesmo, certo? Então, nós falamos nesses momentos aqui, mas nós não sabemos se ele ouve, nós não sabemos se alguém ouve. A gente canta, como nós fizemos aqui hoje, mas nós não sabemos se ele está apreciando, certo? Nós somos cegos andando em um quarto escuro, onde a gente tropeça, se machuca, e a gente quer desesperadamente achar um rosto para a gente ver. Achar o rosto do Pai, vamos dizer assim. Mas nós acabamos achando só o nosso próprio medo, só as nossas incertezas. Então, esse é o problema do ser humano, o problema da nossa alma hoje. Nós não conseguimos, por nós mesmos, atravessar esse abismo que eu mencionei. Por quê? Porque a nossa carne é fraca, a nossa mente é limitada, a nossa mente é finita, o nosso coração, como o próprio Jeremias fala, nosso coração é muito enganoso. Então nós precisamos de algo mais do que uma ideia de Deus. Nós precisamos de algo que é mais que uma força superior, uma força sobrenatural. Nós precisamos mais de que regras no livro, regras em um livro, né? Vamos dizer assim. Se Deus não rasgar o céu e descer, irmãos, nós estamos perdidos. E se ele não armar a sua tenda, lembra do tabernáculo que eu disse? Voltando ao tabernáculo. Se ele não armar a sua tenda entre essa sujeira que nós vivemos aqui, não há esperança. Mas, quando a noite estava mais escura, quando o silêncio então parecia de ensurdecedor, vamos dizer assim, quando a humanidade já não tinha mais força para gritar, o que acontece? O céu se abre, não com um trovão de julgamento, né? Não com um exército de destruição, mas o céu se abre com o choro de uma criança. Choro de uma criança. No versículo 14, irmãos, João diz que a resposta chegou. Ele não diz assim, a ideia se tornou clara. Ele não diz também, e a filosofia se tornou lógica. Não, o que ele diz? Ele diz assim, o verbo se fez carne. E aqui vamos para o terceiro ponto, que o céu então desceu à terra. Essa frase aqui, irmãos, o verbo se fez carne, que João escreve, a gente já estudou isso no catecismo, a gente já passou por não sobre esse versículo específico, mas sobre esse conceito, né?
A questão que Jesus encarnou, irmãos, é o pilar que sustenta o universo da nossa fé. Se a gente descartar isso, a gente está pisando num terreno muito frágil. Se a gente descartar a ressurreição, pior ainda, né? Então, esses dois, nós estamos falando da encarnação, do nascimento de Jesus, mas esses dois pontos são cruciais na nossa fé. Então, na teologia reformada, nós dizemos que a encarnação, Calvino diz isso, é o grande mistério da piedade. Olha só, por que é o grande mistério? Por que eles mencionam isso? Veja bem, quando a gente fala da encarnação, e eu quero que vocês entendam a grandeza aqui, ó, é o infinito tornando-se finito, ou seja, aquilo que é eterno, aquilo que é fora do tempo, entrando na concepção de tempo que nós temos. Aquele que sustenta toda a criação na palma das mãos, e agora ele precisou ser sustentado no colo de uma virgem judia. Então vocês conseguem entender a grandiosidade que virou uma pequenez? Então João ele vai usar uma palavra chocante aqui, ó. No grego ele vai falar a palavra sarx. A palavra sarx significa carne, né? E aqui ele não diz que Deus se tornou um homem, Jesus, né? Quando ele encarnou, ele não diz que Deus se tornou um homem genérico, um herói, um anjo. Ele diz que ele se tornou carne. E aqui no conceito que ele escreve carne, irmãos, ele está falando de fragilidade. Ele está falando de vulnerabilidade, né? Por quê? Porque carne sangra, certo? Carne sente frio. Carne chora, nós, pessoas, nós choramos, nós sangramos, nós sentimos frios. Então os gregos, como eu já falei no início, eles olhavam para a carne e eles achavam que era algo mal, algo que prejudicava aquilo que tinha dentro de nós, que era a nossa alma, né? Então era a prisão da alma, os gregos tinham isso na mente. Mas, olha só, Deus, ele olhou para a humanidade, a criação dele, que estava toda quebrada pelo pecado, e disse assim, eu vou vestir isso aí. Eu vou entrar nisso. Então, veja bem, o próprio Deus, ele veio entre nós, mas ele não veio como um holograma, vamos pensar assim, se a gente for pensar nos dias de hoje. Ele não veio como um holograma, ele não veio fantasiado de homem. Não, irmãos, ele assumiu completamente a nossa natureza. Ele veio como homem mesmo, ele sentiu aquilo que nós sentimos, ele sentiu o pó da terra, quando ele andava descalço. Ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele sentiu abandono, ele sentiu tudo aquilo que nós achamos como ruim, ele sentiu também. E aqui, irmãos, tá, beleza, que deve, não faz, mas deve, deve fazer a gente chorar de gratidão. Olha só, João diz, e habitou, depois que ele desceu, ele habitou entre nós. Então, no original, essa palavra aqui ela tem um significado muito forte. Tem a palavra, significa esquino, né? O que essa palavra significa, quando habitou entre nós? Significa armar uma tenda. Veja bem, literalmente, o verbo se fez carne e armou uma tenda entre nós. Vamos entender isso aí. Agora, para nós pode me fazer muito sentido a gente ouvir isso agora. Mas lá no primeiro século, lá no mundo judeu, quando essa palavra esquino passou na mente deles e armou uma tenda entre nós, os judeus remeteu isso lá no Êxodo, no deserto, onde essa era a vida dos judeus. Eles armavam tendas, ou seja, eles peregrinavam pelo deserto e Deus falava, parem aí. Eles paravam e o que eles faziam? Armavam suas tendas. E lá no meio tinha a tenda especial, onde era o tabernáculo, onde a presença de Deus estava. Então veja bem, irmãos, era lá que a glória de Deus estava. Aonde eles estavam, o tabernáculo era montado e as tendas deles eram armadas ao redor do tabernáculo. Então era lá que a glória de Deus descia. Mas como a gente viu um pouco antes, era muito perigoso. Né? Não era qualquer um que chegava diante de Deus, né? Era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue, com muito temor para não morrer, certo? Só que, veja bem, olha o que ele disse, agora o verbo se fez carne e ele armou a tenda entre nós. Então, João, ele traz essa referência lá de Êxodo, e agora ele coloca aqui, para falar para eles assim, veja bem,
A glória agora não está mais lá no tabernáculo, não está protegida mais com as peles de animais, com os tecidos de pele de animais. Não, não. A glória agora está numa tenda de carne e osso. A glória agora, ela não está lá no centro, inacessível. Não. Agora ele montou a tenda do nosso lado. Ele é como se fosse o nosso vizinho. É isso que ele está dizendo. Aquilo que nós não conseguimos acessar lá no Êxodo ou até agora nós conseguimos, que ele está bem próximo da gente. Para vocês entenderem isso, mais uma ilustração. Imagine agora um rei muito rico, com muito poder, um império gigantesco. E lá no império dele, como ele tem consciência de tudo, tem uma aldeia lá que está sendo assolada por uma praga. Ela está totalmente, vamos dizer assim, totalmente longe de todo o povoado lá. Ela está isolada, aquela aldeia. O que o rei faria? Ele poderia fazer várias coisas. Por exemplo, ele poderia mandar mantimentos com o exército lá para aquelas pessoas não saírem de lá. Então assim, não, vocês estão no meu reino, então eu vou de alguma forma ajudar vocês. Ele poderia fazer isso? Poderia, né? Ele poderia, às vezes, de forma empática, vamos dizer assim, ele poderia mandar uma carta e falar assim, eu estou torcendo para a cura de vocês, eu estou torcendo para que vocês fiquem bons aqui, tá? E assim que vocês ficarem bons, vocês podem vir para o meio de nós. Ele podia fazer isso? Podia, ele é o rei, podia tudo. Mas veja bem, irmãos, o nosso rei, ele não fez isso. O que o nosso rei fez? Nosso rei, ele tirou a coroa dele. Ele tirou o manto real dele. O nosso rei, ele tirou toda a majestade que ele tinha e vestiu aqueles trapos exatamente iguais daquela aldeia. E não só ele ficou igual a eles, ele foi lá. O nosso rei, ele veio até nós. Ele vestiu as mesmas roupas que nós, ele bebeu da mesma água contaminada que nós bebemos. Ele começou a sofrer as mesmas coisas que nós sofremos e ele ficou no nosso meio, dizendo assim, eu não vou sair daqui porque eu vim curar vocês, eu vim salvar vocês. Então veja bem, irmãos, o Natal, ele traz para nós essa ideia de que Deus não está distante mais. O Natal agora nos fala que Ele veio até nós, e Ele habitou entre nós, e Ele está conosco, irmãos. É Deus aqui com a gente, é Deus que se faz presente agora, não é aquele Deus distante, inacessível. E aqui o versículo ele vai terminar com uma revelação suprema. Diz assim, e vimos a sua glória. Agora a pergunta, mas que glória é essa que João está falando? Não é a glória, com certeza, de um general romano, né? Não é do imperador, não é isso. Não era a glória de um fogo consumidor lá no topo da montanha também, não era. Ele disse aqui que era a glória da graça e da verdade. Vamos entender isso aqui. Veja bem, irmãos, a lei que foi dada por Moisés, ela era uma verdade dura. Faça isso e viverás. Não faça isso e o quê? Morrerás, certo? Então, a lei era uma luz sim, mas era uma luz fria, vamos dizer assim. Ela expunha a nossa sujeira, os nossos pecados. Só que em Jesus, irmãos, a verdade, ela vem de mão dada com a graça. Olha só. E o que é a graça? A gente já sabe, já falamos várias vezes sobre isso, vamos falar ainda em Efésios, mas a graça é o favor imerecido. É Deus nos amando quando nós merecíamos, na verdade, ser condenados. Isso é graça, certo? O que é verdade? Verdade é a realidade de quem Deus é e de quem nós somos. Então, em Jesus, a verdade, ela não vem nos destruir, mas ela vem para nos libertar. Veja bem, nosso Senhor, ele é cheio de graça e de verdade. Só que ele não tem um pouco de graça, né? Ele transborda a graça, ele transborda a verdade. Então, percebam o que Deus está fazendo aqui nesse texto. Cristo, irmãos, então, ele é o ponto de encontro, certo? Lá no Antigo Testamento, o homem ele não podia ver a face de Deus. Lá no Antigo Testamento, o homem não tinha esse acesso. Ele não podia estar com Deus e viver, por causa dos seus pecados, não tinha como. Só que agora, em João, no versículo 14, nós podemos olhar para Jesus agora e não morrer, como lá no Antigo Testamento. Nós olhamos para Jesus agora e o que nós temos? Nós temos vida. Nós podemos viver. Porque quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê Jesus,
nós vemos o próprio Deus, porque ele é Deus. Então ele não veio para explicar Deus, ele veio realmente para ser Deus entregue a todos nós. E aqui, irmãos, é a graça contida no texto. Deus, irmãos, ele não esperou que a gente construísse uma escada para a gente subir até ele. Ele não fez isso. O que aconteceu? Ele desceu a escada, ele veio até nós, ele quebrou o silêncio com o choro do bebê, que quebrou essa distância entre nós. Quando Deus encarnou no menino Jesus, naquela criança lá em Belém, irmãos, acabou a nossa solidão. Agora nós não estamos mais sozinhos. O abismo que havia entre nós foi fechado. A criança lá do início no início do sermão, que tinha medo do escuro, agora ela não precisa ter mais, porque o Pai está com ela, literalmente, está segurando a sua mão. Indo agora para o último ponto, irmãos, então se isso é verdade, se o Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós, então tudo deve mudar. Tudo, tudo, tudo. E aqui trago a reflexão para vocês que o Natal, ele não é apenas uma data comercial no calendário, por mais que toda a Terra faça isso, mas não é. Ele é uma nova realidade de vida, uma nova. Porque a encarnação significa que a solidão acabou, correto? O Verbo se fez carne, irmãos. Então você nunca mais vai precisar, você, nunca mais vamos precisar enfrentar o quarto escuro sozinho. Diante de todas as preocupações que nós passamos, diante de todo o mal que a gente pode passar nessa terra, a gente não precisa passar sozinho mais. Por quê? Porque nós estamos com o nosso Deus. Lembra do hospital que eu disse agora, da UTI, que o homem estava lá vendo a vida da pessoa que ele ia embora, aquele hospital frio que eu descrevi antes? Então, agora, pela fé, todos nós aqui sabemos que se um dia nós passarmos por isso, Deus está lá. Nós não vamos sentir somente o frio do ar-condicionado do hospital ou a equipe médica, não, que vai estar lá com a gente. Nós vamos sentir que Deus está conosco, certo? E não vai ser uma ideia abstrata, um negócio que a gente olha assim, não, Deus está comigo, mas você não consegue entender a profundidade disso. Não, agora você consegue entender. Você vai entender que, por mais ainda que você não o veja, você sabe que esse Deus que nós servimos, Deus que nós adoramos, há algum tempo atrás, 2 milênios atrás, ele desceu. Ele veio e viveu como eu e você, num corpo de carne, certo? Ele sentiu todas as mesmas dores que eu e você sente, e algumas ele sofreu ainda pior, certo? Então, quando nós estivermos nessas situações difíceis, nós podemos olhar para o nosso Deus e, não, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é dor. Então, nós temos um Deus próximo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da nossa vida. Então, quando nós sofremos, você tem que olhar para esse Deus agora e agradecer, porque Ele está junto de nós, junto de você. Não é mais esse Deus distante que é blindado contra a dor. Você vai orar, você vai clamar por um Jesus que chorou diante de um amigo que faleceu, no túmulo de Lázaro. Então ele realmente sabe o que você passa, ele realmente sabe tudo que você está sentindo. Não é um Deus distante, é um Deus que está próximo, que entende tudo, literalmente. Como diz a Escritura, irmãos, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e sabe tudo que nós sentimos. Então essa é a experiência da encarnação. Saber que na sua pior angústia há um Deus com pele, bem do seu lado, segurando a sua mão e te diz assim, eu estou aqui, eu já passei por isso, nós vamos passar junto, eu venci, você vai vencer também. E aqui, para a gente concluir, nós temos uma missão. Então João diz aqui que ele veio cheio de graça e de verdade. Tá bom, e nós, agora? Muitas vezes, irmãos, a igreja, eu olho para a nossa igreja aqui, ela é cheia de verdade, louvado seja Deus por isso. Mas será que ela também é cheia de graça? Nós temos a doutrina certa, certo? Nós apontamos o erro, combatemos o pecado, mas podemos ser frios, nós podemos ser duros, nós podemos ser distantes. Veja bem, nós podemos ser fariseus, lá do Antigo Testamento, ou não, do Novo Testamento, na verdade.
Nós podemos ser fariseus com Bíblias novas, com uma visão nova, uma realidade nova. Mas também pode ser que aconteça conosco, e a gente não deve entender isso, a gente não deve deixar isso acontecer, porque nós podemos ser cheios de graça. Amamos muito um ao outro. Amamos até demais que trazemos todas as pessoas aqui dentro da nossa igreja, e aí acaba, não, eu não vou confrontar o meu irmão não, porque, nossa, ele é muito, eu amo ele. E aí você não confronta, você não fala mais a verdade, e o que acontece é uma igreja cheia de graça, mas sem verdade alguma. Ama muitas pessoas, não estou falando que isso é ruim, ama muitas pessoas, mas quando nós olhamos para a verdade, não há confronto, não há aquilo que a própria palavra nos diz, o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, aquele que se encarnou, ele nos fala para dizer. Nós acabamos sendo sentimentais, nós não temos a substância necessária daquilo que Cristo fala. Então, irmãos, a missão de quem foi alcançado pela obra do Filho, da encarnação, é ser como ele foi. Como ele foi? Ele foi cheio de graça, amém? Foi. Mas também foi cheio de verdade, certo? Então, se Deus armou a tenda no meio da nossa sujeira para nos salvar, nós não podemos viver em torres de marfim, nós não podemos viver em construções de mármores, vamos dizer assim, isolados do sofrimento alheio, sofrimento do mundo. Então nós precisamos, eu lembro que o Joel estava pregando ontem, ele falou dos mini-cristos, né? Mini-cristo. Aqui o John Stott, ele fala sobre essa terminologia. Então, assim como os nossos irmãos lá do primeiro século, eles foram para o mundo, pequenos cristos, mini-cristos, nós precisamos ser também para a humanidade, irmãos. Nós precisamos ser o mini-cristo, o pequeno Cristo, para o nosso vizinho. Nós precisamos ser o pequeno Cristo para o nosso colega de trabalho. Nós precisamos ser o mini-Cristo ou o pequeno Cristo para aquele familiar nosso que é muito chato, que a gente não gosta. Mas a gente tem que ser um Cristo, um mini-Cristo para ele também. O mundo lá fora, irmão, ele está gritando isso. Sabe aquela criança que no início lá, eu falei assim, a tempestade tá tocando ali, tá vibrando tudo, tá com muito medo, e ele grita pelo pai, pela mãe, né, e que quer um Deus de pele, né, quer alguém de pele próximo dele. Então, a humanidade grita isso. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, que não estão em Cristo Jesus, elas gritam isso de uma forma ou de outra. Elas necessitam preencher aquele buraco, aquele vazio que há dentro da sua alma. Então, quem pode preencher esse vazio? Somente esse que encarnou, somente o Jesus, que é cheio de graça e de verdade. Ok, é Ele mesmo, somente Ele que pode satisfazer isso. Mas como essas pessoas, elas conseguirão ser preenchidas por isso? Através de uma coisa, através das nossas ações, da nossa missão de levar a graça e a verdade para eles, através da pregação do Evangelho, irmãos. O seu vizinho, ele está gritando isso. O colega de trabalho seu também está. O seu familiar chato que você não aguenta, ele também está. Eles precisam, irmãos, não somente daquele folheto evangelístico que nós fizemos e que nós ainda vamos fazer, se Deus quiser. Eles precisam ver a glória do menino Jesus, a glória de Deus, refletida na sua vida também. Ele precisa ver, sentir, na verdade, o seu abraço. Ele precisa do seu ouvido, para que ele possa falar, descarregar aquilo que ele tem na sua vida. Ele precisa da sua presença, somente da sua presença já ajuda. Ele precisa do seu amor sacrificial. Então, nós somos, como a palavra fala, o corpo de Cristo hoje, correto? Nós somos o corpo de Cristo. Então, as nossas mãos, elas são as mãos de Cristo para ajudar o necessitado. Os nossos pés também são os dele, para que nós possamos ir aonde há trevas e assim levar a luz. Então, o Natal, irmão, nos chama para sair do conforto, para, literalmente, irmãos, nós armarmos a tenda na vida de quem precisa. Nós não precisamos do Jesus que se encarnou naquele bebê em Belém? Eu preciso. Acredito que vocês precisam também. Essas pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam desesperadamente que o próprio Deus arma a sua tenda também na vida deles. Nós vimos então que o Verbo se fez carne.
Nós vimos que o silêncio do século foi quebrado pelo choro desse bebê e que o abismo que existia entre Deus e o homem, ele foi totalmente atravessado. Então, a escada, ele desceu a escada, vamos dizer assim, né? Ele não é mais algo distante, ele não é mais algo que a gente não consegue entender. Ele agora, ele tem um nome, ele tem uma pessoa onde nós podemos direcionar todas as nossas necessidades. Esse nome é Jesus. Mas eu também preciso trazer uma verdade para todos nós aqui. O fato de Jesus ter descido à terra não significa automaticamente que ele desceu ao seu coração. Veja bem, o texto diz que ele habitou entre nós. Então a pergunta final que eu tenho que trazer para todos nós refletirmos é: ele habitou entre nós, né? Habitou, mas ele habita em você? Talvez, irmão, nós possamos estar aqui só por tradição, só para agradar a família, ou somente para fazer uma cena, vamos dizer assim. Talvez a gente olhe para o Natal, para essa festividade, somente como apenas uma festa bonita, que realmente é gostoso, todo esse ambiente que dezembro já começa a trazer para a nossa vida, né? É gostoso. Só que lá no fundo, irmãos, o nosso céu ainda ele continua em silêncio, vamos dizer assim. Você pode continuar se sentindo aquele órfão lá de pai que eu disse no início, que ele continua tateando no escuro, ele continua tropeçando, ele tenta preencher esse vazio que ele tem na alma com qualquer outra coisa. E, irmãos, nós já sabemos disso, vocês já ouviram, mas nós devemos trazer à tona novamente. Tudo que nós fizermos, a nossa religião, ela não pode nos salvar. A moralidade não pode nos salvar. Você dizer que, não, eu vou fazer isso, para você tentar algo, para ganhar algo, alguma paz que seja, irmãos, isso é ineficaz, isso é inútil. A única coisa que pode trazer paz para você é esse verbo que se fez carne. A única coisa. Então, nós temos que sair daqui pensando nisso, irmãos. Nós temos que sair daqui olhando para esse verbo que se fez carne. Às vezes a gente não consegue, quando eu falo olhar, estou falando no sentido figurado, a gente não consegue olhar para um nada e falar que aquele nada é alguma coisa. Não, não é isso que eu estou falando. Mas olhar com os olhos da fé, é isso que eu digo. Olhar com os olhos da fé. Nós temos que saber que nós não estamos mais na escuridão, porque a luz realmente desceu, a luz chegou. E hoje, irmãos, ela não oferece para nós aquilo que era oferecido lá pelos gregos no mundo passado, que era filosofia, lógica, não. Agora essa luz chegou, esse menino se encarnou e ele oferece a si mesmo por nós. Veja bem, irmãos, ele armou a sua tenda diante de nós, armou a sua tenda no nosso meio, ele se fez vulnerável para nos salvar, irmãos. Isso tem que ser algo que nos deve fazer pensar a nossa vida cristã, a nossa vida no dia a dia. Isso traz um outro alerta também, a familiaridade. Veja bem, às vezes a gente tem convicção, não, eu acredito no verbo que se fez carne, eu acredito no meu Senhor Jesus. Tudo bem, nós conhecemos essa glória. Então o perigo agora é fazer isso se tornar familiar. Tipo, é comum. Olhar para esse versículo 14 e a gente não temer mais isso. Não temer mais. Então o perigo que nós temos agora é celebrar o Natal, irmãos, às vezes com a casa cheia de familiares, cheia de luzes, mas com o coração vazio ou não entendendo a obra que acontece, que nós celebramos nesse momento, vamos dizer assim. Então, se o Deus do universo se humilhou para habitar em tendas de carne, né, como foi dito o texto, como nós podemos viver então de uma maneira orgulhosa? Como assim? Se ele veio cheio de graça e de verdade, como nós podemos ser duros com o próximo ou negociar essa verdade que nós celebramos nesses dias? Como? Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Então, irmãos, o Natal é o nosso mandato. Nós temos que sair daqui hoje não apenas com as boas expectativas do que essa data nos traz, que esse final de ano nos traz, mas nós devemos ser a tenda de Deus aonde nós pisarmos. Aonde eu andar e parar, eu vou armar minha tenda ali. E ali eu vou fazer o nome de Cristo ser engrandecido. Então, que o seu vizinho,
o seu colega de trabalho, o seu familiar chato, todos aqueles que estão ao redor de você, eles olhem para você e vejam um reflexo da glória do Filho de Deus. Que nessa manhã, então, o coração meu, o coração de cada um de nós aqui, seja ele já crente ou ainda não, ele seja manjedoura. Como assim? Para que Cristo nasça ou então renasça no coração nosso. Amém? Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos.